As criaturas são fantásticas, mas o filme nem por isso. Bem-vindos ao Depois dos Créditos, um programa do Cubo Geek, onde fazemos críticas, primeiras impressões e discussões de filmes e séries. Eu sou o Gui, estou aqui com a Sara. Hi. E antes de continuarmos, subscreve o canal, toca no sininho, que é para não perderes nenhum episódio. Portanto, eu e a Sara fomos ver Criaturas Fantásticas, Os Crimes de Grindelwald. IMAX 3D. Em IMAX 3D. E nós estávamos com muitas expectativas para este filme. Estávamos extremamente entusiasmados por causa dos trailers. Gostamos os dois muito de Harry Potter. A Sara é uma enorme fã de Harry Potter. Sim. E portanto, For sure. estávamos os dois com grandes expectativas para o filme. Estávamos os dois muito entusiasmados. Íamos à espera do melhor. Mas no fim acabámos por ficar um bocadinho desiludidos. Sim, porque é assim, o filme visualmente é absolutamente fantástico. As criaturas, os ambientes, o CGI, o guarda-roupa, os decores, tudo isso está absolutamente spot on. A banda sonora também está muito gira. Esses são os pontos positivos do filme, eu sinto. Os pontos negativos, o maior deles todos é a história. E é um bocado o que eu cada vez mais sinto é que isto provavelmente sempre foi assim, mas se calhar tem um bocado mais a ver com a mudança da minha percepção. Mas nos últimos anos, nas últimas décadas, todos os outros aspectos de interpretação, de música, os aspectos mais técnicos estão todos cada vez melhores. E atualmente, quando um filme falha, é por causa da história. Sim. E este filme tem sérios problemas com a sua história e com o seu enredo. Mas já vamos entrar um bocadinho mais nisso. Eu queria começar primeiro pelos aspectos mais positivos. Sim. Porque este filme tem muitos aspectos positivos. Sem dúvida. Não vamos descurar nada disso. Sim. Sara, quais foram as coisas que neste filme... Eu sei que tu já disseste um resumo excelente das coisas que funcionavam bem no filme, mas pessoalmente o que é que tu gostaste mais neste filme? Eu acho que o que gostei mais foi que eles conseguiram manter e fazer-te sentir dentro do mundo do Harry Potter. Portanto, dentro do mundo mágico que a J.K. Rowling criou. Portanto, o filme ainda tem esse sentimento, esse ambiente de filme mágico. E muito britânico e apesar de estarmos noutros países neste filme, é isso, a magia está lá, a magia está lá. O problema é mesmo, pronto, a história é muito superficial, mas sim, tu sentes que estás dentro de um filme daquele mundo, daquele universo. Como tu disseste, e eu concordo, acho que o design dos cenários, as criaturas fantásticas que aparecem no filme... Fantástico, sim. Está tudo muito bom e transmite muito bem essa sensação de maravilhamento. Sim, e eles fizeram uma coisa que eu pessoalmente ainda não tinha visto no cinema. Eu não vou dizer o que é, mas se forem ver o filme em IMAX ou 3D, eu acredito que deve ser... Sim, deve ser assim em todas as versões. Deve ser assim em todas as versões, mas não diria que a versão 2D será assim. A versão 2D não terá. Mas há uma particularidade com os efeitos que faz mesmo o espectador pensar que as criaturas e as personagens estão mesmo quase à tua frente. É um detalhezinho na maneira como eles construíram o 3D que eu acho que funciona muito bem. Como Sim. tu disseste, eu também acho que não me lembro de ter visto isso em filmes anteriores. É um detalhezinho, uma coisinha pequenina, mas é muito giro e funciona bem. Faz um efeito soberbo mesmo. A imersão, acho que nunca tive a imersão num filme, tipo blá blá blá. Pronto, acho que nunca tive uma imersão tão extrema em efeitos especiais como neste filme. Yeah.
E depois o filme está cheio de detalhezinhos muito bons, de escolhas estéticas muito giras. Sim. Isto não é spoiler nenhum, mas é uma coisa que nós vemos no trailer. Mas a determinada altura Paris inteira fica coberta por uns lençóis negros. Opa. Essa imagem é brutalmente fantástica. poderosa. Sim. Aquela senhora com os gatos, que também vemos no trailer. Sim. Essa sequência está muito boa. Essa sequência está fantástica. Visualmente é soberbo. As sequências de ação estão muito boas. Sim, também. Os set pieces, Os feitiços. Yeah. Visualmente está tudo muito bom. Acho que as interpretações também foram excelentes. Sim. Sobretudo, o Jude Law, Sim. como Dumbledore, está fantástico. Está mesmo spot on, porque é muito subtil, mas ele tem o sotaque perfeito, ele tem os trejeitos perfeitos, os maneirismos, ele conseguiu fazer isso tudo de uma maneira muito subtil, mas que funciona perfeitamente. Yeah. E acreditas que aquilo é o Dumbledore? Concordo. Também gostei da prestação do Johnny Depp como Grindelwald. Sim. Apesar de que ele não tem tanto para fazer. Não tem muito para mas fazer. Mais uma vez eu acho que isso é culpa do argumento. Eu também acho. Do material que lhe deram com que trabalhar, do que propriamente dele não estar a fazer bem a personagem. Sim. Mas gostei muito dele. O Eddie Redmayne continua espetacular. Fantástico, como sempre. O Dan Fogler como Jacob Kowalski também está muito bem. Sim. Mas lá está, as personagens são todas tão superficiais, que é uma pena, porque eu queria ver estas personagens mais desenvolvidas, com mais profundidade do que no primeiro filme, e eu acho que acontece o oposto. Sim. Acho que no primeiro filme as personagens são mais profundas do que aqui. E também há um problema do argumento, que é há demasiadas personagens, há demasiadas coisas a acontecer, e o filme parece que não sabemos bem para onde é que vamos. Também acho que há alguns problemas de montagem. Há momentos em que tu esperas ver um campo contra campo de duas personagens que estão no mesmo espaço, mas quando há o corte para o contracampo, supostamente, já estás num espaço diferente com outras personagens. Sim. E isso causa um bocadinho de estranheza. Sim, eu concordo contigo. Queria só chamar a atenção para a interpretação de Catherine Waterston, que é Sim. quem faz de Tina Goldstein. Sim. Ela faz um papel também muito giro neste filme, se bem que, mais uma vez, bastante reduzido. Sim, mas Vamos entrar nos problemas da história. Sim, acho que sim. Vamos falar disso. Essencialmente, eu acho que este filme sofre por estar a tentar fazer demasiadas coisas ao mesmo tempo. Sim, é aquele problema que em Hollywood hoje em dia vemos acontecer imensas vezes. O problema, por exemplo, a meu ver, do Ant-Man and the Wasp e de muitos outros filmes, mas é tentar fazer demasiadas coisas e não consegue fazer nenhuma delas bem. Porque é demasiado. É quantidade sobre qualidade. É. Porque neste filme, vamos lá ver, tu tens o enredo principal que envolve o Newt, o Credence e o Grindelwald. Yeah. Portanto, tens esse enredo principal. Depois tens um subenredo que é a relação entre o Newt e a Tina. Tens outro subenredo que é a relação entre o Jacob Kowalski e a Queenie. Tens outro subenredo que envolve a personagem da Zoe Kravitz, a Little Strange, que está mais ou menos envolvido com tudo o resto. Sim. Tens outro subenredo à volta das criaturas fantásticas. Sim. E ainda 3 ou 4 subenredos para além disso. Que nós não podemos bem falar porque senão seriam spoilers. Epá, e é demasiado. É demasiado para querermos investir em qualquer uma daquelas personagens. Exatamente. Alguns destes subenredos ficaram reduzidos a uma ou duas cenas. Sim, dedicadas às personagens. Exato, e não é suficiente. Não é de todo suficiente. Acabas por ficar com a sensação de um filme muito superficial. Sim, ficas com a sensação de um medley
Estás a ver aqueles medleys Exatamente. de músicas? Sim. Ficas com isso. Tens umas notazinhas aqui de uma música, depois umas notazinhas ali da outra. Sim. Nenhuma delas é satisfatória. Ninguém gosta muito assim de medleys, acho eu. Sim. Pelo menos essa é a minha perspectiva. Medleys são sempre assim. Quer dizer, medleys são fixe, mas não queríamos que este filme fosse um medley. É, Não é? exatamente. E é pena. É pena porque acaba por nada, nenhuma das histórias acaba por funcionar bem. Nenhuma funciona bem. E as motivações, as maneiras como as personagens reagem a certos eventos, é tudo assim um bocadinho... Sim. É disappointing. Nós estávamos a falar disso ontem. Pronto, Não podes dizer. não posso dizer. Mas pronto, há momentos muito fortes no filme Sim. que tu pensarias que criassem uma reação muito forte nas personagens à volta e acabas por não ter reação nenhuma, ou pelo menos não é mostrada nenhuma reação. Sim. Simples- E precisavas de uma reação. Precisavas de reações, precisavas de intensidade e peso emocional ou consequências emocionais às coisas. Sim. Que acabas por não ter porque o filme tem de rapidamente avançar para o próximo subenredo. Exato. E é muito isso. E eu diria que se calhar de todas as histórias deste universo é a mais fraca. É uma pena. É uma pena, porque eu estava convencida pelos trailers que isto ia ser o maior filme de sempre. Yeah. Ia ser o maior e o melhor filme deste universo, se calhar, com esse potencial. Mas não. Ficou, é pior do que o como é que ele se chama? Da Câmara dos Segredos? Acho que podemos concordar que a Câmara dos Segredos é o piorzinho. Sim, é o mais fraquinho, é o mais... Mas este se calhar é pior. Sim, porque ao menos a Câmara dos Segredos tem uma história com princípio, meio e fim. Tem uma história com princípio, meio e fim. Tem um vilão porreiro. Pseudo-vilão porreiro. Tem um twist interessante. Portanto... porque esta história, os crimes de Grindelwald também tem twists, mas tem revelações. Tem twists, mas depois tem contra-twists e depois tens twists em cima dos twists. É muita confusão, é muito difícil de seguir. E não só é difícil de seguir, como é difícil de seguir, tu não te importas com as personagens, porque eles não te fazem importar com as personagens. Não te explicam as motivações das personagens, portanto tu nem sequer as revelações e os twists também não são... Pois. Não têm o impacto que deviam ter. E algumas daquelas revelações com o build-up certo funcionariam perfeitamente, mas não tiveram esse build-up. Sim. E então ficas assim um bocado... ok, esta revelação é fixe, mas tudo até agora foi assim um bocado... Pois. Portanto, não sinto que essa revelação seja tão grande como podia ser. Exatamente. Como devia ser. E depois chegas ao ponto em que tens personagens que são absolutamente supérfluas. Não estão lá a fazer nada. Estou a pensar numa em particular, não vamos dizer quem, porque seria um bocado de spoiler. Uma personagem feminina. Mas que... se aquela personagem não estivesse no filme, o filme era exatamente igual. Yeah. E... É uma pena. É uma pena. É uma pena. Porque é tipo... Tens muitos easter eggs que é fixe. Tens ali muitas coisas do universo de Harry Potter que nós temos seguido durante os filmes todos, mas isso não é merecido. Exato. Porque a história não está lá. É mesmo o enredo que não funciona. Sorry, JK. Yeah. Sorry, JK, mas não funcionou para este. Não. É uma pena. É. Portanto... Digam-nos o que é que acharam. Digam-nos o que é que acharam. Só para dar aqui a minha... Sim. A minha síntese final. A nota, sim. Síntese final e a nota. Lá está, como eu disse ao início. Não é um filme mau. É divertido. O ritmo é giro. Vale a pena ir ver em IMAX e Vale 3D. Vale muito a pena ir ver em IMAX. Só pelo esplendor visual. Os set pieces, as sequências de ação são muito divertidas. O filme tem um ritmo divertido, mas a história é tão convoluta, tem tanta coisa a acontecer ao mesmo tempo que nenhuma dessas coisas funcionam bem. São demasiados erros nesse aspecto. Eu saí do filme
muito a neutro, sem nenhuma emoção específica em relação ao filme. Sim. E isso é a última coisa que eu queria para este filme. Portanto, vou ter de lhe dar está quase lá, um 3 em 5. Um 3 em 5. Porque, epá, falta aqui muita coisa para este filme ser um filme satisfatório. Nem sequer digo um filme espetacular. Este filme não chega a ser satisfatório por causa da história. Não. Eu também vou dar um 3 em 5, está quase lá, não é? Mas é só mesmo pelo visual e pelo ambiente. É mesmo só por isso. Porque por história não... Eu queria tanto gostar deste filme. Passei o filme todo a pensar: opá, eu quero muito gostar deste filme, eu quero estar entusiasmada sobre este filme, mas ele não me está a dar assim muita coisa. É uma pena. É. Pronto, deixem nos comentários se concordam connosco, se não concordam, o que é que gostaram, o que é que não gostaram no filme. Não percam mais programas do Cubo Geek. Temos o Cubo Geek Show, temos o Hype, vão continuar coisas a sair. Sigam-nos no Instagram também e até à próxima, pessoas. Fiquem bem. Bye!